Meu nome é Vitória Sevilha e eu sou estudante de Pedagogia da Faculdade Veiga de Almeida. Olá, me chamo Marcos Vinícius Abreu e também sou graduando em Pedagogia da Universidade Veiga de Almeida. E hoje, eu e minha querida amiga Vitória Sevilha, nós viemos trazer para vocês uma discussão muito importante, muito relevante, e esse tema ele vem sendo muito debatido no âmbito acadêmico, principalmente nas áreas de licenciaturas, que é a metodologia ativa e com ênfase na formação do professor. Mas o que a gente entende de metodologia ativa? A metodologia ativa, ela é todo um processo de organização de aprendizagem cujo a centralidade desse processo em sala de aula é o aluno. O aluno, ele é o centro do processo, ele é o centro da aprendizagem, e o professor, ele vem como um mero estimulador, facilitador e mediador de todo esse processo pedagógico. O método ativo, ele é um processo que também visa estimular a autoaprendizagem e também a curiosidade do aluno. Entendeu? A curiosidade em pesquisar, em refletir e analisar possíveis situações para que eles possam tomar decisões no seu dia a dia, na sua realidade, com pessoas da sua vivência e também em sala, né, em atividades, em escolhas profissionais que vêm desde cedo, né, culturalmente. E essa mudança, ela não é fácil de acontecer, ela não é simples de ser efetivada, porque tem todo como posso dizer, tem todo um processo, tem todo um caminho que precisa seguir até chegar a essa metodologia ativa, porque talvez o docente, ele esteja numa instituição em que seja um viés tradicional e ele vê que talvez ele não esteja conseguindo alcançar, né, fazer com que os alunos alcancem certo conhecimento. Então, ele querer introduzir a metodologia ativa, ele não pode partir só dele, entendeu? Ele tem que ter o aval da gestão, o aval da coordenação, entendeu? Seria importante o corpo de professores, o corpo de docentes da escola também apoiá-lo nessa decisão, né? Também apoiar esse método moderno, né? Para trazer isso em sala e para que seja benéfico para o educando. E nesse estudo em pedagogia, nesse estudo de educação, o Freire sempre fala que educar é um ato de conhecimento da realidade concreta, das situações vividas, um processo de aproximação crítico da própria realidade, que possibilita ao educando compreender, refletir, criar e agir sobre o mundo em que ele vive. Sim, Marcos, e a universidade, ela cumpre um papel muito importante, porque ela tem um grande papel na formação do sujeito. Exatamente. E na sua formação profissional. Porque a faculdade, ela prepara a gente para o mercado de trabalho. E a metodologia ativa tem uma grande influência nisso, porque ela ajuda a gente a ter autonomia. Sim. Então, eu acho que as avaliações que a gente tem na faculdade, ela tem que ter como principal objetivo fortalecer a nossa autonomia e visar isso. Porque eu acho que ela deve visar sempre o amadurecimento do aluno de forma sempre constante, sabe? Exatamente. Visando sempre o aluno como principal objetivo, porque o aluno, ele é o protagonista da sala de aula. Então, eu acho que tanto a avaliação quanto o professor deve ter um olhar centrado. O aluno ele é protagonista da sala de aula na universidade e também no ginásio, né? Na educação infantil, no fundamental, sim. Com certeza. E quando a gente pensa em metodologia ativa, a gente pensa em uma educação crítica, transformadora, cujo conhecimento deve ser construído de forma dinâmica e coletiva e corporativa, entendeu? Acho que o educador deve querer sempre envolver o aluno no seu processo de aprendizado e conhecimento, sabe? Propondo debates, rodas de conversa, entendeu? Propor a interação. Porque a educação, ela é libertadora e ela tem que ser assim, sabe? De forma conversada um com o outro, trabalhada um com o outro. Eu sempre nessa discussão em pesquisas, eu cheguei a uma ideia que, assim, nas nossas disciplinas na universidade, a gente ouve pouco a palavra metodologia ativa, mas em prática ela existe, e eu só percebi isso agora, entendeu? Por exemplo, eu acho que é muito importante, quando você faz uma graduação ou licenciatura, quando você está formando um professor,
todas as disciplinas que você faz, ela precisa, em algum momento, em algum período, falar da metodologia ativa. Por exemplo, se ele tiver uma aula de educação sexual, como que eu vou aplicar essa aula de educação sexual como método, de uma maneira ativa e moderna para o aluno, para que ele entenda? Uma educação inclusiva, como eu vou aplicar metodologias ativas na educação inclusiva, entendeu? Então, nessa formação do professor, precisa ser exposto isso de maneira muito evidente, para que o professor entenda, entendeu? É importante pensar que antes do docente aplicar isso em sala, as metodologias ativas precisam adquirir esse conhecimento no processo formativo, porque há tantas teorias e práticas a serem aprendidas, o futuro docente ele pode absorver tudo isso na universidade, de maneira constante e efetiva, como eu disse. O incentivo à pesquisa é importante. Eu lembro que a minha coordenadora, ela falou que quanto mais você lê, mais você aprende. Isso é verdade. Quanto mais você vai pesquisando, mais você vai lendo, mais você vai criando ideias, mais você vai aprendendo teorias e práticas. E em sala precisa disso, entendeu? Em sala, o professor universitário, ele precisa incentivar esse aluno a pesquisar, entendeu? Porque é na pesquisa que você adquire essa metodologia, que você entende o que ela é, qual o conceito dela e como você vai aplicá-la em sala, entendeu? Sim, eu acho que quando a gente tem mais de uma visão de metodologia ativa, a gente tem uma visão de métodos diferentes. Porque a gente sabe o que é metodologia ativa. A gente aprende isso na faculdade, sendo que na prática é completamente diferente. E a gente vendo os professores ensinando a gente, a cada disciplina, como aplicar essa disciplina, a metodologia ativa, nos mostra mais que uma visão, sabe? Então, acho que o currículo da universidade deve ser totalmente em volta de metodologias ativas. Sim. Eu acho que seria interessante também a universidade ela flexibilizar o currículo e construir uma organização pedagógica mais interativa dentro da sala, entendeu? Que aí o aluno ele vai entender, poxa, esse método é legal, eu vou aplicar isso talvez na minha turma de nível X, entendeu? Porque talvez na faculdade você vai aprender aquilo, entendeu? Você pode introduzir, a mesma coisa que você aprender na faculdade, você pode introduzir a turma mais compactando, aperfeiçoando para a idade do aluno. Entendeu? Verdade. E eu acho que também nós somos sujeitos únicos. Nós somos sujeitos únicos, sabe? Eu acho que todo mundo, todo aluno da universidade tem aquele professor que a gente gosta mais do método, e a gente se espelha nele. Entendeu? Então, acho que é muito necessário isso da metodologia ativa, a gente ver em toda disciplina o método ativo. Porque é uma inspiração pra gente das licenciaturas, sabe? Que tá se formando, que tá querendo ser professor, que gosta de metodologias ativas, que quer aplicar a metodologia ativa quando estiver em sala de aula. Sim, assim, a gente sempre aprende que, nós sempre aprendemos que o professor, ele precisa contribuir para a autonomia da criança, entendeu? Ele nutrir os recursos motivadores, oferecer explicações mais racionais para o estudo, entendeu? Usar uma linguagem informal, sabe? Uma linguagem que o aluno entenda, entendeu? E a gente vê que também em metodologias ativas, ela clareia a mente da criança, sabe? Para nós também. Hã? O aluno da universidade também. Sim, não, com certeza, sim, com certeza. Por exemplo, eu tive em uma das minhas aulas na faculdade, a professora ela aplica muito a sala de aula invertida. Isso é muito bom porque os alunos, os futuros docentes, eles trocam conhecimento. Porque tem alunos que já trabalham, tem alunos que não. Para aqueles que já trabalham, eles vão passar o conhecimento para aqueles que ainda não tiveram nesse âmbito da escola, entendeu? Então, se você, por exemplo, trabalha numa escola X e eu ainda não ingressei num estágio, por exemplo, e aí a professora joga uma discussão para nós debatermos e você tem uma experiência muito interessante para passar para mim, entendeu? Eu posso usar essa sua experiência em determinado momento que for preciso em sala. Então, a sala de aula invertida é muito importante, entendeu? Ela ser utilizada sempre é muito importante. O professor disponibilizar os textos antes mesmo dos alunos irem para a aula é ótimo, porque o aluno ele vai estudar aquilo, ele vai construir um pensamento, construir uma opinião daquilo que está sendo discutido, para quando ele chegar em sala, cada um expor, né, a sua fala, o seu script, no caso, né, o seu conhecimento, e aí a professora, que é o centro maior
de conhecimento em sala, ela vai mediar essa situação, né, para nós, universitários, e para a gente poder adquirir esse conhecimento, entendeu? E poder passar isso futuramente para o aluno, entendeu? Passar essa prática para o aluno. Então, Freire, em Pedagogia da Autonomia, ele fala muito sobre isso. Sim, Que o verdade. educador, ele traz um mérito muito bom para o educador e para o docente também, que ele fala da possibilidade do educador criar um aluno crítico, que não é só aquele memorizador, que é muito mais do que um repetidor de frases e de ideias. Entendeu? Que ele sabe se lidar com situações, problemas, sabe lidar um com o outro, sabe interagir, entende? Porque na universidade a gente vê muito isso, a falta de interação um com o outro. Eu falo tanto do educador com o aluno, tanto com o aluno ou com o aluno. Parece que as pessoas querem ser detentoras do conhecimento, sabe? Sim, o conhecimento é só para mim. Isso não é elas bom. não entendem que elas precisam expor esse conhecimento, entendeu? Que vai ser importante para a construção social do ser humano. Vai ser muito importante. Quando você fala de interação, Vygotsky também fala muito sobre interação. Ele fala que o ambiente, né, em que o aluno ele se insere é muito importante para que ele absorva todo esse conhecimento, né? A interação é aluno, aluno com professor, entendeu? O ambiente que ele vive, ele vai estimular a cabeça do aluno, entendeu? É muito interessante. Vygotsky e Freire casam muito nessa situação, né? De interação, sim, com certeza. E voltando ao assunto do professor, e voltando também a Freire, né, da Pedagogia da Autonomia, tem outra citação dele que eu acho muito importante na universidade. Qual? Ele fala que com a existência do professor pesquisador, que a importância da pesquisa na universidade, entendeu? Que ele fala que é preciso, na formação do educador, que o professor que está sempre pesquisando, sempre trazendo uma nova metodologia para dentro de sala de aula. Por quê? Tem mais de um aluno. O aluno que eu tive ano passado não é o mesmo aluno que eu vou ter esse ano. Não. Então, não posso estar aplicando sempre aquele mesmo slide que eu apliquei, sabe? Eu tenho que estar sempre trazendo coisas novas que se adequam aos alunos que eu tenho. Entendeu? Porque eu acho que é muito importante respeitar a visão de mundo que o aluno tem. Entendeu? Porque eu acho que, por exemplo, Vitória, eu moro em Campo Grande, entendeu? A minha vivência é diferente de alguém que mora na Tijuca. Sim, a realidade, né, do aluno. E Freire, eu acho que Freire e Vygotsky, eles valorizam muito isso, que eles acham que o meio gera um grande impacto no processo de aprendizado de qualquer pessoa, entendeu? Do aluno, gera um grande impacto no aprendizado do aluno. Sim, isso é verdade. Vygotsky, sobre o meio, é isso mesmo. O Vygotsky, ele fala que o aluno ele vai aprendendo desde casa, né? Desde bem pequeno, com a influência familiar, entendeu? E aí, no final, isso vai casar bastante com as teorias de Freire, isso é verdade. Ele também acha a importância do aluno desgrudar um pouco do professor. Porque da mesma forma que eu tenho um aluno que quer ser ativo, eu tenho aquele aluno que não quer ser ativo. Eu tenho aquele aluno que quer tudo mastigado. Eu tenho aquele aluno que, tipo assim, eu tenho um professor ativo. Mas eu sou aquele aluno que não quer ser ativo, porque eu não quero ler aquele artigo que o professor sugeriu para a roda de conversa. Não quero interagir, não quero falar minha opinião, quero ficar quieto na minha. Entendeu? Acho que isso gera um grande impacto. Porque é muito fácil nós, como estudantes de pedagogia, estudantes das licenciaturas, falar que quer aplicar metodologias ativas, sendo que nós não somos alunos ativos. Eu acho que o nosso processo de formação como professor começa aí, sendo aluno. A gente vê muito isso dentro de sala, né? A professora fazer uma pergunta e poucos interagirem, não sei se por vergonha ou por comodismo, aquele aluno já falou tudo que precisava, então não preciso falar, sabe? Eu acho que o aluno ele tem que expor, tem que falar, mesmo que o que ele fale não tenha muito a ver com o que a professora está falando, mas a professora ela pode juntar de alguma maneira a fala dele, corrigi-lo, entendeu? E jogar um novo conhecimento, entendeu? Para ele entender
para entender o tema que está sendo discutido, né? Verdade. Eu achei a citação de Vygotsky que eu te falei. Ele, na psicologia da pedagogia, ele fala assim, que até hoje o aluno tem permanecido nos braços do professor. Tem visto tudo nos olhos dele e julgando tudo com a mente dele. E já é hora de colocar o aluno sobre as suas próprias pernas e de fazê-lo andar e cair, sofrer dor e contusões e escolher a direção. É importante ter autonomia. Por mais que a gente não goste de ficar lendo milhares de artigos, por mais que a gente que canse um pouco às vezes. Eu falo da forma cansada, da forma que, tipo assim, possa parecer chato na nossa visão, mas é importante para a nossa formação como professor, sabe? Sim, com certeza. Lidar com autonomia, ser autônomo. Sim. Até porque nem todo mundo saber gosta. Andar sozinho. Sim, nem todo mundo gosta de ler, entendeu? Mas ler é muito importante, é maçante, mas é importante, porque lendo você vai adquirindo esse conhecimento. Lê uma vez, tenta ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes, entendeu? Gradativamente, você vai absorvendo isso para você, entendeu? E aí, a primeira oportunidade que você tiver de aplicar essa sala, você aplica, entendeu? E aí, o professor, o responsável, né, pela turma que tiver lá, quando você for um estagiário, por exemplo, o professor ele vai poder te ajudar a aplicar, entendeu? Para que futuramente, quando você tiver a sua própria turma, quando você for o mediador da sua turma, você poder fazer isso, fazer essas práticas, né? Aplicar essas práticas de maneira mais efetiva, entendeu? Principalmente se você tiver uma nova proposta na instituição que você esteja trabalhando e você queira convencer, queira mostrar para a sua gestão, para a gestão da escola, que aquilo vai ser eficaz, que aquilo vai ser benéfico para o educando. Verdade. Então, vou te falar outra situação de Vygotsky. Eu tô muito envolvida com ele, tô muito percebi grudada que com ele. você e Vygotsky estão assim, ó. Não, ele fala também que atualmente esse papel do professor vem cada vez mais sendo reduzido. Tipo assim, reduzido, eu falo o papel do professor como detentor do conhecimento. Sim. E vem sendo substituído pelo aluno ativo, sabe? Aquele aluno que carrega o seu próprio fardo nos seus próprios ombros, entendeu? Que anda sozinho, que caminha sozinho. Porque é isso que a faculdade tem que fazer com a gente. Sim. Nos preparar para lidar com o mundo, com o mercado de trabalho e ser autônomo na profissão a qual a gente escolheu. Entendeu? Porque se nós fomos... Desculpa. Se nós fomos autônomos... Se nós formos autônomos na faculdade, nós vamos fazer com que o nosso aluno também seja autônomo. Entendeu? Mas basta a gente utilizar o nosso conhecimento da maneira correta, entendeu? O máximo que a gente conseguir. Sim, isso é verdade. E com a metodologia ativa, isso torna possível, sabe? A participação do aluno no seu processo de aprendizagem. Porque ele aprende a buscar o próprio conhecimento sozinho. Ele aprende a lidar com o tempo, sabe? Quando eu falo lidar com o tempo, é lidar com as situações do dia a dia, entendeu? Tipo assim, lidar com a rotina, sabe? Quando eu falo desse negócio de lidar com o tempo. E ele sabe que se torna um sujeito crítico, que questiona as coisas, questiona o mundo que vive, ele participa, entendeu? Ele não é mais aquele sujeito que é carregado pelo professor. Ele é aquele sujeito que anda sozinho, que caminha com as próprias pernas, que questiona. Tô falando muito. Porque questionando o mundo você aprende, né? Você vai questionar aquilo que você não sabe para aquele que está sendo questionado, se ele puder, se ele tiver condições, ele vai te dizer aquilo que você quer, entendeu? Aprender, te dar as respostas das suas perguntas, né? Tanto o Freire quanto o Vygotsky, eles têm convergência, mas porque ambos eles rejeitam a ideia de não diretividade do ensino, entendeu? Eles acreditam que um processo de aprendizagem ele precisa ser conduzido pelo docente buscando atingir os alvos desejados, entendeu? No qual os alvos devem ser como o desenvolvimento vai ser para esse alvo, entendeu? Ou seja, o aluno com deficiência, seja o aluno com não deficiência, seja na educação inclusiva, seja também, até mesmo na própria universidade isso pode ser aplicado. Verdade. Tem uma fala de Freire que eu vou trazer para você, que eu vou falar aqui, que eu tô tendo uma colinha que eu não consigo gravar, não sou muito boa em gravar, não. Eu sou aquela nativa que gosta de debater, de falar minha opinião, porque se eu depender da minha memória, eu não consigo. Com certeza, isso aí. Então, Freire fala que da prática educativa crítica
é propiciar as condições em que os educandos, em suas relações uns com outros, e todos como professor ou professora, ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicativo, transformador, criador de sonhos, capaz de ter raiva, capaz de amar, assumir-se como sujeito porque é capaz de reconhecer um objeto. Eu acho que essa fala de Freire é tudo isso que a gente falou até aqui. Sim, verdade. É totalmente metodologia ativa. Totalmente. Totalmente. E quando eu estava falando sobre o professor, me veio uma coisa aqui à mente também. Okay. Que eu acho que o professor também deve tomar muito cuidado em como ele aplica a metodologia ativa. Por quê? Muitas das vezes a metodologia ativa vem para facilitar mesmo. Vem para facilitar a gente, tornar um aprendizado mais gostoso, porque eu acho que a metodologia ativa torna o aprendizado melhor, mais eficiente, uma aprendizagem mais significativa. Eu acho que ele deve tomar cuidado com quem está falando sobrevivência. Eu acho que a gente tem que tocar mais nisso, falar mais um pouco disso, porque é muito importante. Porque acho que muitas das vezes a gente acha que o educando vai saber falar sobre aquilo que a gente quer que ele fale. Exemplo. A gente acha que o educando, ele quer que a gente passe tudo de uma vez. Quem tem a mesma vivência, sabe? É que ele. É um exemplo. Quando eu entrei na universidade, eu li meu primeiro artigo, eu quis chorar. Quis chorar, porque eu vim de escola pública, eu não tinha aula de português, só tinha aula de redação, entendeu? Não tinha aula de português. Então, pra mim, quando eu li o primeiro artigo, eu falei, meu Deus, o que é isso? O que é isso? É muita coisa. Eu passei pela mesma situação. Eu quero... E sim, e eu me senti insegura no meu processo de aprendizagem. Eu me senti, assim, com medo do que estava por vir, entendeu? Não que o professor fosse ruim pra mim. É que aquele método de lançar o artigo para mim, de querer que a gente debata tal coisa. Eu acho que é importante sim debate, eu acho que é importante sim estimular a leitura de artigo, mas aí tem que saber os alunos que está lidando. Porque, exemplo, eu não posso aplicar para o meu aluno de primeiro e segundo período um artigo que eu aplico para o meu aluno de sexto período. E da mesma forma, ao contrário, que às vezes o aluno de sexto período quer se comportar como o aluno do primeiro. Ou então, um aluno do primeiro e segundo período, o professor, de maneira maçante, mandar ele ler um tema e fazer um artigo desse tema, entendeu? Fazer um artigo não é fácil, exige uma complexidade, exige uma atenção, né? Um vocabulário, entendeu? Que ele é muito mais, ele é muito mais, como posso dizer? Ele é um vocabulário muito mais sofisticado, entendeu? Que a faculdade existe, a universidade ela existe um vocabulário mais formal, entendeu? Então, um aluno de primeiro e segundo período, ele não vai conseguir, ele não vai ter essa dimensão ainda. É o que você falou da vivência, ele precisa ter essa vivência, ele precisa ter experiência, entendeu? O docente universitário, ele precisa passar para esse aluno como ele deve fazer, preparar esse aluno. Verdade, Marcos. Porque é o que a gente falou. Eu acho que é o meio que a gente vive e ele gera impacto, sim, no nosso processo de conhecimento. Entendeu? Ele gera um grande impacto, porque Freire e Vygotsky, eles visam muito isso. O meio gera impacto, sim. E é preciso saber respeitar esse meio. É preciso saber respeitar o aluno. É preciso saber respeitar o professor também. Entendeu? E as metodologias ativas trazem isso pra gente.